Começando mais um Fala PH aqui. Fazia tempo que eu não fazia o Fala PH, né? Tava aí envolvido nos conteúdos de Game of Thrones, Anéis de Poder, mas o quadro volta semanalmente, pelo menos uma vez por mês vai ter isso aqui, tá? Ah, e você também pode deixar perguntas aqui, tá? Se um dia você fez uma pergunta e eu ainda não respondi, deixa aqui essa pergunta, porque quem sabe eu posso responder. Membros, ou seja, seja membro, tem prioridade. Então, primeiro eu olho as perguntas dos membros, depois dos inscritos e depois do pessoal que simplesmente deixou a pergunta aqui. Show? O que é o Fala PH para quem tá caindo de balão? Eu respondo perguntas de vocês e vamos ao que interessa, que é responder as perguntas. O Vida Animada. PH, eu preciso te perguntar uma parada. Pergunte, meu filho. Vi todos os seus vídeos de análise de BCS, né? Better Call Saul. E é tanta conexão e detalhe que eu me pergunto, tudo que você identifica e compartilha nos vídeos, você acredita ter sido pensado pelos roteiristas, produtores, diretores de fotografia, etc? Ou algumas coisas são coincidências? Então, Vida Animada, muito obrigado pela pergunta, a pergunta que você fez já há algum tempo. E eu tava guardando aqui pro próximo Fala PH, que é esse. Cara, não importa tanto o que o autor quis dizer. Muita calma com essa frase. O que é o trabalho da crítica, do meu ponto de vista, e do ponto de vista de alguns teóricos? É dar valor, né? É gerar valor em cima daquela obra. Não é saber se a obra é boa ou é ruim. Isso não necessariamente é o papel do crítico. O crítico é um curador de obras, mas também o crítico, ele é um... Ele transforma isso aqui nisso aqui. Não necessariamente é um avaliador. Não necessariamente é um cara que coloca uma nota, um peso. Tanto que eu não uso o sistema de notas ao final das minhas resenhas, filmes e séries, porque eu não acredito nisso. Por que eu dou essa introdução? Porque aí sim vem... Independe o que o autor quis dizer. No exato momento que o autor lançou no mundo, o livro, filme, série, quer que seja, ele está entregando para as nossas percepções. Então a arte, ela é a elaboração dos pensamentos e sentimentos daquele cara, das emoções daquele cara. Só que quando a arte é jogada, ela é a elaboração dos pensamentos, dos sentimentos, da subjetividade, do conhecimento do observador. O crítico, ele é um observador ativo, né? E existem muitos de vocês sendo como um observador passivo. Qual é a minha diferença para muitos de vocês? Eu gravo o vídeo e pronto, é isso. E eu estudei um pouquinho algumas coisas da técnica e etc. E aí vamos lá. É importante que a técnica ela seja entendida. Porque ao entender a técnica, você consegue pensar sobre aquilo que está por trás da técnica. Até porque roteiro é técnica. Análise de um roteiro, análise de um tema é técnica. Semiótica é técnica. Então é preciso entender da técnica para não parecer um bobão falando. Então isso é importantíssimo. Entendido isso, agora vamos para a sua pergunta. Não. O cara, provavelmente, ele não pensou 80% das coisas que eu pensei. Mas eu também não vou subestimá-lo de que aquilo dali foi por acaso. Porque não é por acaso nada que você faz de caso pensado. Um filme, uma série, quer que seja, é caro demais, custoso demais para você fazer por acaso. Por exemplo, o meu cenário. Nada aqui está por acaso. Tudo tem uma mensagem. Por quê? Porque foi o que montei. Eu não joguei pra cima e esperei a sorte definir o que vai ter ou deixar de ter nesse cenário. Não fiz isso. As cores querem dizer algo. A cor dessa luz quer dizer algo. As plantas querem dizer alguma coisa. Entendeu? O videocassete que fica aqui em cima. Cadê? Aqui. Ele é uma comunicação. A plaquinha do YouTube, ele é a comunicação. Poderoso Chefão. Essa luz, como se fosse a ideia... é comunicação. Star Wars aqui sempre presente. Arcane, meu filme favorito do Hitchcock, que é o Vértigo. Tudo é uma comunicação aqui, cara. E de novo, eu não joguei pra cima e esperei cair do jeito que vai que, né? Não foi isso. Não foi isso. Jamais será. E um filme ele não será assim, tá? Mas quer dizer que eu estou desvendando o que o cara quis dizer? Não. Eu tô desvendando o que eu quero dizer com aquilo. E aí é que você tem que entender qual é a minha visão, a minha formação textual. Eu acredito que criatividade é você juntar duas coisas díspares e criar uma terceira. Criatividade para mim é isso. A mais B, C. Quem vai criar esse C? Eu. Então, o que é a minha criatividade? Existe o que o PH sabe, o que o PH pensa, o que o PH observa, o que o PH entende, o que o PH lê, o que o PH consome. E existe o filme, a série, o que quer que seja. O PH vai pensar sobre isso. O filme. Como que ele vai pensar sobre isso? Com essa bagagem que se tem.
Então junta as duas coisas e agora o PH vai falar, baseando-se nisso, baseando-se no que esse cara, no que essa pessoa deu pra ele, ele vai pensar tudo que ele é, o que ele tem. Por isso que o grande trabalho do crítico, do meu ponto de vista, é mais do que, obviamente, depois de estudar toda a questão técnica e até gramatical, de certa forma, dicionário, né? O grande papel do crítico é referência, chapa. Referência. Viajar, ler, assistir de tudo. Eu vou assistir coisa boa. Não, você vai assistir de tudo. Por que você vai assistir de tudo? Porque tem que assistir de tudo. Mas eu vou ter que entender de empreendedorismo. Vai ter que entender de empreendedorismo. Você vai se deparar com a obra sobre empreendedorismo. Como é que você vai analisar? Eu tenho que entender sobre ambiente de trabalho, falando sobre ruptura. Vai ter que dar um jeito. Como que faz? É impressionante o que esse livro aqui entrega. Um livro desse tamanho aqui, ó. Aí você lê esse livro e você faz uma crítica balizada, interessante sobre ruptura. Então, minha análise de ruptura é o que eu sei, tá dentro desse livro aqui. Mistura com esse outro livro, como é que pode? Ó a finura desse livro, o tanto de conhecimento que ele tem. Aí você pega esse treco aqui, junta com o treco que o autor colocou, e aí você constrói algo novo. Porque senão eu vou ficar só dizendo que o autor fez, isso é absolutamente nada. Isso é, do meu ponto de vista, irrelevante, fugaz. Termina na semana que vem. Isso não é crítica. Então, meu ponto de vista de crítica é isso aqui. Junta A mais B. Esse B é a obra, esse A é você e cria o C. E aquilo dali, sim, do meu ponto de vista, vai ser eterno. Show? É isso. Muito obrigado pela pergunta. O Anastácio Costa, ele é membro aqui há 10 meses no canal. Muito obrigado, viu, Anastácio? De verdade. Ele pergunta, PH, o que tu acha dessa briga de fandom tentando provar que sua obra é melhor do que a outra? No estilo, para o meu ser bom, o teu tem que ser ruim. Eu falo muito sobre isso, cara. Eu não faço aqui no canal análises tão destrutivas. Obviamente, vez ou outra vai sair um texto mais pesado, mais bruto sobre algo, mais rude. Mas eu não gosto da destruição, eu gosto da construção. E eu acredito que as pessoas têm direito disso, de amar aquilo em detrimento a qualquer coisa, que para mostrar o quanto que ela ama aquilo, ela tem que negar ou o novo ou o parecido, né? Só que no final é tudo muito parecidinho, assim. Muita gente fala, nossa, o pior fandom é o de Harry Potter, nossa, o pior fandom é o de Star Wars. Não, o pior fandom são todos os fandom. Todos. Eu entro em fandom com medo absoluto. Minha Nossa Senhora. Quando eu fui fazer o vídeo de The Last of Us, né, o crítico de cinema reage a games, o de The Last of Us, eu fui cheio de dedo, tanto que o começo do vídeo eu dizendo, gente, não sou gamer, não sou isso, não jogo videogame, não isso, não aquilo outro. Fazer agora Chainsaw Man, né, o público de anime, fandom de anime, gente, não sei, não conheço, desculpa, é a visão de um crítico e tal. Então, eu acho que todo fandom é tóxico. Todo fandom é tóxico, porque o quanto você ama aquele fandom é uma pegada muito subjetiva. É algo que tinha também na história, né? O conhecimento subjetivo, ele é um conhecimento muito difícil de colocar pra fora, muito difícil de desenhar, muito difícil de expor. E aí o que é que você tem que fazer pra sua subjetividade prevalecer? Destruir a subjetividade alheia. Em vez de construir a sua subjetividade com calma, com tranquilidade, com parcimônia, você destrói, porque aí fica mais fácil de, com o pouco que você tem ou com o nada que você tem, você sobrepor o outro. Por quê? Porque você destruiu o outro. Então é por isso que essa briga de fandoms existe. Seus Anéis e Game of Thrones recentemente, né? Game of Thrones. Gente, pelo amor de Deus, não se apaga o que o Tolkien escreveu. O que o Tolkien escreveu, se você perguntar pro Martin, ele vai dizer, nem me compara, por favor, não faz isso. Ele já falou até. Gente, não faz isso. Mas no íntimo do fandom, que trata aquilo como clube de futebol, ele vai fazer por quê? Porque, de novo, para o Game of Thrones ser do tamanho que ele acha que tem que ser, deve-se, primeiramente, destruir seus anéis. Entende? Como o de Harry Potter já fez isso com relação aos seus anéis e vice-versa. E vice-versa. Então o problema é o fandom. O fandom tem que acabar, aquelas frases, né? Não, acho que não. Acho que o fandom, ele tem o seu espaço e ele sempre vai ser minoria. A não ser nas obras muito pequenas, aí o fandom vai ser maioria, porque as obras de nicho, aí o fandom obviamente vai ser maioria, mas por quê? Porque só o fandom vai conhecer. Mas é no popular que as obras realmente se realizam, que as obras realmente acontecem, que as obras realmente se tornam relevantes. É no popular, é quando fura a bolha, é quando vai além, né? Ora, se eu vejo pessoas dizendo que pro PH ser bom, o Otávio Gá
o Dalê Nogari precisa ser ruim e vice-versa para todas as combinações, avalie filmes, etc. Gente, eu tenho meu estilo, o Otávio tem o dele, o Daleno tem o dele. Nós conversamos, nós convivemos, nós trocamos ideias. Não existe essa disparidade do eu gosto em detrimento a. Existe o eu gosto, eu não gosto. E show, e segue, e toca o barco. Então, o problema aí é esse amor exacerbado do fandom que vem de uma subjetividade que, para existir, precisa... Para existir não, para se mostrar forte, precisa, aparentemente, primeiro destruir a subjetividade do alheio para fazer valer a sua. O Bruno Santos, ele vem aqui. Minha dúvida sempre foi, por que o PH é sábio e gentil nos vídeos e tão ríspido e mal educado nas respostas dos comentários? Gostei muito aí dessa pergunta. Brunão, vamos entender, tá? Eu sou ríspido, mas raramente eu sou mal educado. Eu tô numa posição, é uma posição muito difícil, porque é uma posição que eu, pelo menos, não fui treinado para lidar com o público, tá? E quem não é treinado para lidar com o público, obviamente, tem diferenças, não, dificuldades de lidar com o afronte. Principalmente afrontes de pessoas que parecem não ter entendido ou lido, escutado, digerido o seu argumento. Para essas pessoas, eu tenho realmente uma tendência de ser ríspido, rude, eu diria. Acho que a palavra é rude. Ríspido e rude. Em alguns raros casos, bem mal educado, pois existe uma pressão, uma necessidade do ego do criador ser entendido para depois, aí sim, a discussão ser estruturada. E esse entendimento muitas vezes não acontece claramente pelo que foi escrito. Pior, pelo que foi comentado. Pior. Em muitos casos, a pessoa está comentando o título, a thumb, ou que ela já queria comentar. Ou pior, ela está só, aí sim, pelo ego do comentarista, vacilando ao pensar que o autor, criador, eu não gosto dessa palavra criador, mas enfim, que o comunicador tem a necessidade de fazê-la sempre saborear a sua própria opinião em vídeo. Então, quando eu tô gravando um vídeo aqui, eu não tô com outras pessoas, não tô respondendo ninguém. Se eu tivesse no debate, eu ia ser um pouco mais ríspido. Ia ser gentil em muitos casos, sábio em outros, mas eu também ia ser ríspido, ia ser rude de vez em quando. Talvez até mal educado em alguns casos. Porque você, Bruno e demais, tem um recorte de mim, cara. O recorte de um PH extremamente falho, só que esse recorte vai só um lado do PH. O Bruno, aparentemente aí meu colega de sobrenome, né? Meu xará, né? Santos também. O Bruno talvez tenha seu lado sábio, gentil. E também tem um lado rude, que acorda de ovo virado, como a gente diz, né? Como são esses seus dias, Bruno? Fala pra mim. Como são esses seus dias? Não é diferente com o comunicador, não é diferente aqui comigo. Eu tô trabalhando aqui, cara. Eu tô fazendo trabalho, tô entregando. Mas, desde que eu li essa sua pergunta, já faz um tempo, eu tomei uma decisão. Eu parei de responder às pessoas que acredito que não entenderam o ponto e tô deletando. Entendeu? Então eu passei a deletar muitos comentários que poderiam, um dia que eu tô, sei lá, intranquilo, me ofender, me afetar. E aí eu cancelei aquilo ali, porque aquela pessoa claramente não está pronta pro debate. Seus Anéis de Poder, foi um absurdo isso. Eu tive que pagar uma pessoa pra moderar os comentários e responder alguns comentários, dar coração, tentando fazer as pessoas que tinham coisas relevantes e não frases de bolso prontas serem escutadas e atendidas por mim. Tive que fazer isso. Porque a maioria dos comentários eram comentários destrutivos, de que nem viu o vídeo direito, não entendeu o vídeo, não entendeu a proposta, não entendeu os argumentos e fumo. E caiu o Pix da Amazon, por isso que tá falando bem. Sendo que no vídeo que eu falo mal, a pessoa caiu o Pix da Amazon, por isso que tá falando bem, e eu tô falando mal do episódio. Episódio 5, por exemplo, eu falei mal, as pessoas, caiu o Pix da Amazon pra tá falando bem, nem viu. E se irrita, Bruno. E como todo ser humano, e um que sou, felizmente, por isso que eu só estou aqui, pois sou um ser humano, eu também tenho meus rompantes. Eu também tenho minhas rispidezes. É assim que fala? Minha rispidez. Eu também sou rude em determinados momentos. Assim como você e assim como várias outras pessoas aqui também são. Fora tudo isso, Brunão, muito do que eu falo, faço, produzo aqui, vem de uma pessoa que tem uma personalidade muito forte. Um poder reflexivo muito evidente sobre tudo que vê, que observa, que entende.
a semiótica existindo até nos momentos mais simples da vida, mais brandos da vida. Por exemplo, às vezes eu tô num restaurante de gente chique e eu pergunto olho pra minha namorada e diz assim: meu amor, dá uma olhada aqui ao redor, só tem eu preto. Então eu tô trazendo semiótica e conversas e reflexões, melhor dizendo, pra tudo. Isso porque eu tenho uma personalidade forte. Se eu não tivesse uma personalidade forte, não tinha como eu fazer esses vídeos, produzir esses vídeos, porque eu era uma pessoa guiada. E eu não gosto de ser uma pessoa guiada, se é que você me entende. Muito obrigado pela pergunta, mas dado o fato que você observou, outras pessoas observam também, se procurar aí no último mês pra cá, não tem mais. Porque, infelizmente, acabo não respondendo para não cair em algumas pegadinhas, em algumas armadilhas, para não gerar percepções erradas. No mais, eu fico por aqui. Muito obrigado pelas perguntas e uso esse vídeo aqui embaixo para também fazer outras perguntas. Tenta não repetir tantas perguntas, mas se eu não respondi um dia uma pergunta sua, tudo bem, eu posso respondê-la agora, quem sabe, nesse vídeo aqui. Faz a sua pergunta novamente. Mais um forte abraço, um beijo em vocês e tchau.